Bom, seguindo com os direitos reais, estamos falando de propriedade, já vimos algumas aulas. Se você não viu, volte para ver. E estamos há algum tempo nos atributos da propriedade. Vamos ver agora que a propriedade ela é irrevogável, perpétua. O que, Catarina? Você está dizendo que se eu tiver uma propriedade eu vou ter que ficar com ela para minha vida toda porque ela é perpétua? Não, não estou dizendo isso. Mas esse atributo de dizer que a propriedade é irrevogável ou perpétua significa que o uso dela é de forma contínua. Significa que o não uso por si só não extingue a propriedade, né? O fato de não usar só porque não usou não extingue a propriedade. Para que eu tenha extinção dessa propriedade, ela vai se dar ou por alienação, porque foi alienado, ou por meios que são previstos em lei. Por quê? Porque a regra é que ela é irrevogável, que ela é perpétua. Então, para extinguir essa propriedade, deve ser por meio de lei. Exemplo clássico, uso capião, né? Que aí o não uso pode acarretar a extinção da propriedade, mas não é só o não uso, ou seja, por si só o não uso não extingue a propriedade. Eu preciso de outros elementos para extinguir a propriedade por causa desse atributo aqui, que ela é irrevogável. Outro atributo, direito fundamental. A propriedade ela é um direito fundamental. Ela é tanto assegurada quanto limitada pela Constituição Federal. Então, ao mesmo tempo que a Constituição Federal assegura a propriedade, ela também dá limites a essa propriedade. Sim, você vai exercer a sua propriedade, agora você vai ter limites. E vamos ter então as limitações, que é o nosso assunto da agora. Quais são as limitações que a Constituição Federal traz para a propriedade? E a primeira limitação, eu tenho certeza que já está na sua cabeça, que é a função social. A função social da propriedade, né? E a função social, ela se divide em duas. Ela é limitadora, ela é um limite, mas também ela é impulsionadora. Como assim, Catarina? Ela vai trazer, essa função social vai trazer duas funções. Uma função negativa e uma função positiva. Catarina, eu não estou entendendo nada. Você vai entender agora. Qual é a função limitadora da função social? Vedação ao abuso de direito. Ou seja, a Constituição limita você que é proprietário a você não abusar o direito. É vedado o abuso de direito. Então essa função é negativa. Você não pode abusar de um direito. Não é isso? Não é porque você tem a propriedade que você vai abusar desse direito. Mas também ela traz uma função impulsionadora, que é uma função positiva. Tudo bem, você tem a função negativa de abusar o direito, mas também você tem o dever de tornar produtiva, aqui é uma função positiva. Então, a função social deve ser de não abusar de um direito e tornar aquela propriedade produtiva, tornar produtiva, certo? Então essa é a função social, o limite de função social. Mas também a gente pode ter limites administrativos. Administrativos, como assim? Se eu tenho, por exemplo, a intervenção do Estado na sua propriedade, quando ele faz uma desapropriação. Desapropriação não é uma intervenção do Estado em cima da propriedade? Sim, então é um limite à propriedade. Entendi, Catarina, mas você tem outro exemplo? Tenho. A gente sabe que tem possibilidades em que o Estado requisita um bem particular em prol do interesse público, né? Por exemplo, vai botar um metrô ali em determinada via e esse metrô é de interesse público, porque vai ajudar na locomoção e tem uma casa ali. O que o Estado vai fazer? Vai requisitar aquela casa em prol do interesse público. Então aqui é um limite administrativo, uma limitação administrativa ao direito de propriedade. Outra coisa, ônus reais. Ônus reais é o quê? Eu já falei para vocês que toda vez que a gente falar de reais, significa que está falando de uma coisa. Então é o ônus que recai sobre a coisa. Ônus reais são aqueles ônus que recaem sobre a propriedade. Exemplo, hipoteca. A hipoteca não é uma limitação à propriedade? É. Outro exemplo, penhor. O penhor não é uma limitação à propriedade? Sim. Então, esses são os ônus reais. Outra limitação que nós temos é a propriedade irresolúvel. E aqui eu vou precisar que vocês lembrem lá dos negócios jurídicos,
lá dos negócios jurídicos, lembram das condições, condição resolutiva e suspensiva, que é aquela possibilidade assim, ó. A resolutiva, que é o que nos interessa, faz um contrato que prevê uma condição resolutiva, que é até você se formar, você vai ter essa propriedade. Essa é uma condição resolutiva. Você vai ser proprietário até se formar. Então, com a formatura, você não vai mais ser. É uma limitação. Chegou a formatura, pronto. Já não é mais. É uma propriedade resolúvel, né? Vai depender de uma condição resolutiva. Quando acontecer essa condição, vai ser, então, uma espécie de limitação. Direito de vizinhança também é uma espécie de limitação, né? Não é porque eu tenho uma casa que eu posso sair por aí fazendo o que eu quiser, som alto, importunando propriedade alheia, deixar minhas coisas caírem na propriedade alheia, enfim, não pode importunar propriedade alheia. Temos também como limitação o abuso de direito, né? O abuso de direito pode acarretar em responsabilidade civil. Você não pode abusar do seu direito de propriedade. Tem, por fim, o limite à extensão. É um limite que é dado de que até determinada superfície, espaço aéreo e subsolo, não temos um domínio útil. Você pode construir até certo ponto. E esses limites à extensão a gente acha lá no artigo 1229, que vai trazer para a gente limites à extensão. E aí a gente só tem que entender que os bens da União não são inclusos nesses limites. Não são incluídos nesses limites. Então, exemplos: minerais, potencial energia elétrica, monumentos arqueológicos não entram aqui nesses limites. Tá bom? Sigam comigo que nós vamos continuar estudando a propriedade.